Olá, meus irmãos, nós damos graças a Deus que temos oportunidade de ministrar a palavra do Senhor aos corações dos irmãos, privilégio que o Senhor nos dá. Graças a Deus já retornamos aos cultos presenciais, pelo menos com metade da congregação pela manhã, a outra metade à noite, e ainda estamos fazendo essas pregações para ministrar aos irmãos também nos seus lares. E hoje nós vamos ouvir a palavra de Deus, um texto bem conhecido, no Evangelho de Mateus, capítulo número 11. E eu quero ler do verso 25 até o verso 30, 25 a 30. E nós vamos abordar um convite especial de Jesus, um convite da salvação aos pecadores, no verso 28. Então, vamos ler então Mateus 11, 25 a 30. Diz assim: Por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar ao Senhor, pedir uma bênção pela pregação da palavra. Oremos. Pai Celeste, nós estamos diante de Ti, da Tua presença, e já podemos ouvir a Tua voz na leitura da Tua palavra, as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora estamos aqui para ouvir a explicação, a exposição do Teu Evangelho. E sabemos que carecemos da Tua graça, da Tua direção, da iluminação do Teu Santo Espírito para compreender as Tuas verdades, para entender e crer naquilo que o Senhor tem a nos falar neste momento. Que o Senhor abençoe cada um que nos ouve, cada um que está atento a essa pregação, para que a Tua palavra possa fortalecer a fé dos crentes, dos santos, e ao mesmo tempo a Tua palavra, que é poderosa para salvar a nossa alma, possa também transformar vidas, corações, e ser a semente, o instrumento do Teu Espírito Santo para promover a grande obra, o grande milagre da regeneração nos corações dos pecadores. Assim nós Te pedimos, confiados na Tua misericórdia, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Meus amados irmãos, caros ouvintes da palavra de Deus, quando o nosso Senhor proferiu as palavras do nosso texto que nós vamos observar, o versículo 28 do capítulo 11, quando ele diz: Venham a mim cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor, ele estava ensinando a palavra de Deus, ele estava pregando com os seus discípulos nas cidades da Galileia, na região onde ele iniciou o seu ministério. Isso nós podemos ver logo no início do capítulo 11, versículo de número 1. E juntamente com os seus discípulos, meus irmãos, o Senhor Jesus, ele não só pregou o evangelho naquelas cidades, mas ele também realizou muitos milagres, autenticando-o como o Messias, como aquele que foi enviado por Deus para trazer a salvação. E mesmo assim, mesmo ensinando, pregando o evangelho, realizando grandes milagres aos olhos de muitas pessoas,
A grande maioria dos moradores daquelas cidades como Corazim, Betsaida, Cafarnaum, eles não creram no Evangelho. Eles não se arrependeram dos seus pecados e depositaram a sua fé em Cristo como o Messias prometido. É por isso, meus irmãos, que Cristo profere uma palavra dura, uma mensagem de juízo contra aquelas cidades incrédulas. Você vai encontrar isso um pouquinho antes do nosso texto, do verso 20 até o verso 24. Jesus diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e de cinza. E no verso 23 ele também traz uma advertência à cidade de Cafarnaum pela sua incredulidade. Agora notem um detalhe. Depois de proferir uma mensagem de julgamento àquelas cidades ímpias e onde as pessoas não creram, o Senhor ele agora traz uma mensagem de graça, uma mensagem de salvação, uma mensagem de perdão de pecados para os pecadores. Isso no verso 28 até o verso 30, quando ele chama os pecadores a encontrarem alívio e descanso nele, a irem até ele para encontrar perdão e salvação. Mas note também outro detalhe. Cristo, antes de proferir o seu conhecido convite de salvação, no verso 28, que nós vamos abordar aqui, ele faz uma oração ao Pai que está no céu. E essa oração está do verso 25 ao verso 27, que nós também lemos agora há pouco. E é interessante que o convite de Jesus, ele está diretamente relacionado à oração que ele faz ao Pai. E nessa oração, Jesus diz que tudo foi entregue a ele pelo seu Pai. Todas as coisas foram colocadas nas mãos de Cristo. A ele foi dado a autoridade para perdoar pecados. A ele foi dado o poder do Espírito Santo, a capacidade de realizar a obra da redenção e morrer na cruz pelos pecadores. Então Jesus sabe quem ele é. Jesus sabe que ele é o Filho amado de Deus, aquele que faz tudo conforme a vontade de Deus. Ele sabe, como ele diz na oração, que somente ele conhece o Pai e que somente por meio dele as pessoas podem conhecer o Pai e serem salvas. E, portanto, agora ele pode dizer aos pecadores: venham a mim, cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Meus irmãos, esse chamado de Jesus é também para você que ouve essa mensagem. E Jesus aqui, ele concede descanso aos cansados. Nós vamos olhar isso. Jesus concede descanso aos cansados. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Primeira coisa que temos que olhar aqui é quem são estas pessoas a quem Jesus chama de cansadas e sobrecarregadas. E o que é que está fazendo essas pessoas cansadas e sobrecarregadas? E qual é o alívio que Jesus tem para oferecer a elas? Irmãos, as palavras que Cristo usa aqui no nosso texto, literalmente elas apontam para um tipo de esgotamento físico depois de um trabalho duro. É como um agricultor que passou o dia todo no seu campo, lavrando a terra, cuidando das suas plantações, e ele chega em casa no final da tarde muito cansado, esgotado fisicamente. Então a palavra que Cristo usa traz essa ideia de... É a mesma palavra que é usada em outra parte do Evangelho, que diz que ele ficou cansado depois de uma longa viagem. Então ele fala de um cansaço físico, a palavra literalmente fala disso, mas Cristo aqui não está se referindo diretamente ao cansaço físico que muitas vezes nós temos, mas ele está falando aqui de um cansaço espiritual. E isso nos leva a entender quais são as pessoas que Jesus está tendo em vista aqui. O que é que está fazendo elas cansadas
espiritualmente, sobrecarregadas espiritualmente. Em primeiro lugar, irmãos, as pessoas que Jesus tem em vista aqui são aquelas pessoas oprimidas pelos doutores da lei daquela época. Aqueles homens, os escribas, os fariseus, aqueles que tinham a responsabilidade de ensinar a lei de Deus ao povo corretamente, de acordo com aquilo que Deus tinha revelado no Antigo Testamento. Eles estavam escravizando as pessoas, os judeus daqueles dias, com as suas tradições humanas. Além da própria lei de Deus, eles estavam acrescentando uma série de regras, de normas criadas, inventadas por eles mesmos, para afligir a vida das pessoas. E qual era o problema básico, essencial do ensinamento daqueles mestres, e que estava deixando as pessoas cansadas? É que eles ensinavam, irmãos, que a salvação, a aceitação diante de Deus, ela se daria por meio da obediência à lei de Deus e às regras que eles tinham acrescentado a esta lei. Assim, eles estavam colocando nos ombros daquelas pessoas uma carga tão pesada que Cristo diz que nem eles mesmos podiam carregar em virtude da sua própria hipocrisia. Jesus vai repreendê-los duramente por isso e por tantas outras coisas que eles estavam fazendo. Lá você vai ver isso no capítulo 23 do Evangelho de Mateus. E Cristo vai dizer a eles no verso 4, vocês atam fardos pesados sobre os ombros das pessoas e vocês não querem nem mover um dedo para carregá-los. Assim, irmãos, a vida daqueles judeus dos dias de Jesus, uma grande parte deles, era uma vida amarga. Era uma vida enfadonha, era uma vida cansada, era uma vida sobrecarregada, porque eles se atormentavam com todo tipo de regras que eles não conseguiam cumprir de jeito nenhum. Eles não tinham condições de cumprir aquelas regras. E, portanto, eles estavam com a consciência pesada, incertos, com falta de paz na consciência por não cumprirem a lei de Deus exigida pelos mestres da sua época. Eles colocavam muitas coisas, muitos detalhezinhos que deveriam ser estritamente cumpridos por eles. Até a quantidade de passos que uma pessoa tinha que dar no sábado, a purificação de todos os utensílios e das mãos para alimentação, tantas coisas externas. E isso deixava a vida das pessoas cansadas, porque muitas vezes elas esqueciam, não conseguiam cumprir todos os rituais, todas as regras, e portanto elas sempre estavam com aquele peso na consciência de não serem aceitas por Deus. É a mesma coisa como aconteceu com Lutero antes da sua conversão, antes de o paraíso se abrir para ele, e ele ver que a salvação dele dependia da justiça de Cristo, não de suas obras. Ele sofria, ele se amargurava, ele se martirizava até, tentando alcançar a salvação pelas suas obras. Mas isso é uma ilusão constante. Ninguém vai alcançar o favor divino, encontrar paz, alívio, se ele está sempre procurando o favor de Deus baseado naquilo que ele faz, porque ele nunca consegue cumprir a lei de Deus perfeitamente. E é a estes pecadores que Jesus diz, venham a mim, cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está dizendo a essas pessoas que querem alcançar o seu favor com as suas obras, ele diz, venham até mim. Em outras palavras, ele está dizendo, creiam que eu posso dar a vocês o descanso que tanto necessitam. Parem de se cansar em buscar a salvação nas obras da lei, porque vocês não vão conseguir dessa forma. Creiam que eu, o Filho de Deus, aquele a quem tudo foi entregue, aquele que cumpriu a lei de Deus perfeitamente, aquele que morreu na cruz, que tomou sobre si a ira de Deus sobre os pecados, eu posso dar a vocês o verdadeiro descanso, porque eu vou carregar o fardo dos seus pecados no lugar de vocês. Ele está dizendo, descansem na graça da salvação que eu posso oferecer. Meus irmãos, até mesmo logo depois, quando a igreja estava formada no tempo dos apóstolos, os apóstolos tiveram que lutar contra esses problemas dentro da igreja. Muitos que vieram do judaísmo e aceitaram a fé cristã, ainda estavam querendo acrescentar novas regras,
querendo acrescentar os rituais e as cerimônias do Antigo Testamento como algo que contribuía para a salvação deles. Paulo teve que lutar contra os judaizantes lá nas igrejas da Galácia, que estavam querendo acrescentar regras na vida do povo, que eles tinham que cumprir certos rituais para serem salvos. Em nossos dias é a mesma coisa, irmãos. Assim, em nossos dias, muitas pessoas achando que elas podem ser salvas por aquilo que elas fazem. E além disso, há líderes religiosos que têm acrescentado uma série de regras humanas sobre a vida das pessoas, dizendo: você tem que cumprir isso, você tem que fazer aquilo, você tem que dar o seu dízimo, você tem que cumprir essa campanha que a igreja está apresentando a vocês, para que vocês possam alcançar o favor de Deus. E as pessoas não conseguem, e elas se sentem afligidas, cansadas, sem a paz na consciência, sem o alívio no seu coração. Mas aqui há um convite a você, que tem tentado de todas as formas alcançar o favor divino, mas a sua consciência lhe acusa de que você não consegue. Aqui está o que você tem que fazer: ir a Cristo, confiar no Senhor Jesus, descansar na sua graça. Ela é suficiente para salvar você e a mim, pecadores. É isso que Cristo está ofertando: salvação pela graça e não pelas obras. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Então ele está falando àquelas pessoas que estavam tentando buscar o favor de Deus com as suas obras. Ele disse: vocês não vão conseguir, mas crendo em mim, depositando a sua confiança na minha obra, na minha pessoa, na minha justiça, vocês encontrarão o alívio, a paz de descansar na minha graça. Esse é o primeiro aspecto, são as primeiras pessoas que Cristo tem em vista aqui no nosso texto. Mas em segundo lugar, irmãos, quando Jesus fala: venham a mim cansados e sobrecarregados, ele também está tendo em vista aquelas pessoas que estavam cheias de pecados. Irmãos, o Senhor Jesus, durante o seu curto ministério, ele se deparou com todo o tipo de pecadores. Uma grande parte dos ouvintes de Jesus eram pessoas que estavam sobrecarregadas de pecados. Pense, por exemplo, nos publicanos corruptos, homens desonestos, avarentos, que tiravam dinheiro dos pobres injustamente, soldados que praticavam o suborno, mulheres que vendiam seus corpos para ganhar dinheiro, as prostitutas, todo tipo de salteador, ladrões, pessoas desse estilo de vida pecaminoso, ouviram as palavras de Jesus diretamente. E ele tem em vista essas pessoas. Ele veio chamar essas pessoas à fé e ao arrependimento. Ele não veio chamar justos, porque não há justos. Ele veio chamar pecadores. Então, quando ele diz: venham a mim cansados e sobrecarregados, ele está chamando pecadores que estão lutando contra os seus pecados a encontrar descanso nele. O alívio que ele tem a oferecer, e nesse caso o alívio é o perdão dos pecados. É o perdão que há nele, porque ele é aquele que tudo lhe foi entregue pelo Pai. É aquele que disse que tem autoridade para perdoar pecados. E, portanto, ele agora pode dizer: venham a mim, pecadores, e eu vos aliviarei com o perdão que há em mim, que há no meu sangue, para aquele que crê. Meus irmãos, isso é para você, pecador, que ainda não conhece a Cristo, para você que vive a sua vida iludida neste mundo, para você que tem lutado contra uma série de pecados específicos que têm dominado a sua vida, que têm escravizado você, que têm afastado cada vez mais você de Deus. Ele está dizendo: venha a mim, confesse a mim o seu pecado, porque eu te aliviarei com o perdão. É também para você que já está na igreja, para você que já é membro do corpo de Cristo, porque muitas vezes, irmãos, nós mesmos, embora nascidos do Espírito, embora conhecendo a vontade de Deus na sua palavra, muitas vezes pecamos, e pecamos todos os dias. Às vezes nós caímos em pecado e não nos confessamos a Deus.
E quando você não confessa o seu pecado a Deus, quando você está em pecado e não o confessa a Deus, você sabe, eu também sei, o que é que nós experimentamos. Experimentamos uma consciência perturbada, experimentamos um cansaço espiritual, uma falta de paz na consciência. Ficamos na mesma situação de Davi, quando calou os seus pecados diante de Deus por um tempo. Ele que cometeu adultério, que planejou a morte de Urias para ficar com a esposa dele. Você sabe que Davi cometeu aquele terrível pecado, ele passou um tempo sem confessar o pecado, tentando esconder. Mas quando a palavra de Deus chega até ele através do profeta Natã, uma palavra chamando ao arrependimento, ele confessa o seu pecado a Deus. Isso você vai ver no Salmo 51. Mas no Salmo 32 também ele diz que enquanto calou os seus pecados, envelheceram seus ossos. Ele gemia constantemente e a mão de Deus pesava dia e noite sobre ele. E é a pecadores assim que Jesus está dizendo: venham a mim, porque eu tenho perdão para você. Assim como Davi foi ao Senhor arrependido e confessando o seu pecado, ele encontrou descanso para a sua alma, ele se alegrou no perdão que há em Deus, como ele próprio confessa no Salmo 51 e no Salmo 32. Mas, amados, aqui, Cristo está chamando você a abandonar o peso do pecado que tem lhe deixado cansado espiritualmente. Cristo está chamando você a buscar o perdão que só pode ser encontrado nele. Ele é aquele que conhece as nossas fraquezas. Ele sabe quais são os pecados com os quais lutamos. E ele se compadece de nós. Ele sabe que nós precisamos de perdão. E ele oferece esse perdão a você e a mim. Da mesma forma como ele ofereceu perdão ao publicano Zaqueu, trazendo salvação para a sua casa. Da mesma forma que ele ofereceu perdão àquela mulher adúltera que foi flagrada em adultério e que estava prestes a ser apedrejada pelos mestres religiosos da época. E Cristo trouxe perdão para aquela mulher, dizendo: eu não te condeno, vá e não peque mais. Em outras palavras, você está perdoada, você está livre do seu pecado. Continue a sua vida, ele diz, mas não peque mais. Se você está triste com os seus pecados, sofrendo com as suas transgressões, não persista em seu pecado, mas faça isso. Vá até Cristo, ore, confesse, peça perdão a Ele, porque Ele tem perdão para você. Ele oferece perdão a qualquer pecador que venha a Ele arrependido. Não importa o pecado que você cometeu, a transgressão que há na sua vida, o sangue de Jesus é eficaz para purificar o pecador de todo o pecado. Agora é lógico que quando você experimenta a graça do perdão de Deus, quando você recebe o alívio do perdão, e a sua alma agora está descansada na graça de Cristo, isso vai encorajar você a não mais querer viver essa vida de pecados, a corrigir a sua vida, a abandonar as suas fraquezas, a deixar de lado toda a inveja, toda a ira, toda a infidelidade, toda a avareza, toda a amargura, toda a imoralidade, toda a negligência, todos os pecados que têm lhe incomodado. E você não só vai se alegrar no perdão que é em Cristo, você também vai seguir a sua vida e lutar com a ajuda do Espírito Santo para não mais pecar contra Deus. Não há sucesso, não há paz, não há alegria quando nós escondemos os nossos pecados. Mas quando nós os confessamos, nós alcançamos a misericórdia. Provérbios 28:13 diz: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Cristo está dizendo a você que está cansado dos seus pecados:
venha a mim e eu te dou alívio com o perdão que há no meu sangue. Mas note em terceiro lugar que Cristo também está chamando pessoas a encontrar descanso nele. Não somente pessoas sobrecarregadas com as tradições e regras dos fariseus e que não conseguiam cumprir a lei perfeitamente e estavam perturbados em sua consciência. Não somente pecadores sobrecarregados de pecados. Ele também está olhando ali diante dos seus olhos as pessoas que estão aflitas com as mais diversas aflições e dificuldades que essa vida pode oferecer. Também Jesus se deparou no seu ministério com pessoas que sofriam as mais diversas dificuldades. Pobres, doentes, viúvas, órfãos, toda a sorte de pessoas necessitadas buscaram abrigo, refúgio, alguma esperança para os seus problemas em Cristo. E todas que foram até Ele receberam alívio. Não somente naqueles dias, irmãos, também em nossos dias, os mesmos problemas, as mesmas aflições que afligiam as pessoas nos dias de Jesus, hoje também nos aflige. A vida aqui na terra, ela ainda não é aquele paraíso de paz, de conforto, onde não mais haverá dor, pranto, ainda não. Por causa do pecado herdado de nossos pais, lá no princípio, Adão e Eva, Deus amaldiçoou essa terra. E o sofrimento veio, o cansaço veio. O melhor dos nossos dias, a Bíblia diz, é canseira e enfado. Salmo 90, verso 10. Você tem que trabalhar duro, suar para obter o seu pão. Você fica esgotado de tanto trabalho. Às vezes, você é sobrecarregado na sua família ou na sua própria vida com problemas como uma enfermidade grave que atinge o seu lar ou até a sua própria vida. O desemprego que está crescendo aí devido a essa pandemia e tem afligido muitas pessoas, alguns até deram cabo da própria vida para fugir dos seus problemas. A pobreza, a solidão, são tantas as coisas que fazem as pessoas sofrer nesta vida. E a grande pergunta é como suportar tanto sofrimento? Onde, em quem encontrar descanso, alívio em meio às lutas da vida? Alguns tomam um remédio calmante e têm uma tranquilidade, uma paz momentânea. Outros vão a um psicólogo moderno que não considera a palavra de Deus. Eles vão dizer, olha, procure encontrar paz dentro de você. E tudo isso é ilusão. Não há nenhuma fonte, nenhum lugar, nenhuma religião, nenhuma pessoa nesta terra que pode trazer alívio para nós do nosso sofrimento. A única solução, a única pessoa onde você pode encontrar alívio, paz, tranquilidade, mesmo em meio às dificuldades da vida, é Cristo. E somente indo a Ele, somente atendendo o seu convite, vinde a mim, ou seja, confiando nele como Senhor e Salvador da sua vida, entregando a sua vida com as suas dificuldades, com as suas ansiedades, com os seus problemas, aos cuidados daquele que conhece a nossa vida, daquele que é misericordioso, compassivo com o pecador, daquele que é poderoso para fazer grandes coisas em nosso favor. Somente indo a Cristo, você pode encontrar paz no meio das suas aflições. Somente indo a Cristo, somente quando você confia nele, você recebe de graça o alívio de não temer o futuro, nem mesmo a morte, de não andar ansioso com o dia de amanhã, de não ficar desesperado diante dos problemas dessa terra, porque você está entregando a sua vida e colocando o seu fardo sobre os ombros daquele que é o dono do céu e da terra, daquele que tem toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra. Esse é o nosso Redentor, é o Salvador que chama
que está agora em toda a sua glória, entronizado no céu, aquele a quem tudo foi entregue pelo seu Pai Celeste. Ah, meus irmãos, meus ouvintes, caros ouvintes, Jesus tem todo o poder em suas mãos e o controle da história e do universo em suas mãos. Então, se você está em Cristo, se você confia em Jesus Cristo, nenhum sofrimento, nenhuma aflição, nem mesmo a morte pode afastar você do amor dele e da presença dele. Tudo que um pecador precisa para o seu corpo, para a sua alma, nesta vida e depois da morte, ele só pode encontrar na pessoa bendita e gloriosa de Cristo. Somente em Jesus você vai encontrar paz para a sua alma aflita, cansada com as adversidades da vida. Jesus não promete a você um paraíso na terra. Jesus não promete a você ausência de sofrimento nessa terra, mas Ele promete cuidar, Ele promete amparar, Ele promete estar com você em todo o tempo, até o final dos séculos, para lhe dar paz e alívio e guardar você na salvação. Ele é aquele que a Bíblia chama o bom pastor, que refrigera a nossa alma, que nos conduz para as águas de descanso e que está conosco mesmo que andemos pelo vale da sombra da morte. Somente em Cristo você pode experimentar essa paz, esse alívio, mesmo diante das dificuldades dessa vida. A Bíblia diz que é o Senhor quem faz forte o cansado. É o Senhor quem multiplica as forças do fraco. É o Senhor quem conserva em perfeita paz aqueles que nele confiam. E você pode sim encontrar essa paz, esse descanso na sua alma, no seu coração, mesmo quando você estiver no leito de enfermidade, mesmo quando você estiver desempregado, mesmo quando o seu filho estiver passando por um problema de saúde ou qualquer outra dificuldade, você pode encontrar paz em Cristo Jesus. E para terminar, o nosso Senhor também nos consola com a promessa do descanso eterno. Já encontramos alívio em Cristo, irmãos, nesta vida. Mas ainda muito mais para todo aquele que vai a Cristo. Há um descanso eterno, a Bíblia diz, para o povo de Deus. Resta um repouso para o povo de Deus. Cristo prometeu aos seus discípulos: eu vou preparar um lugar para vocês. E voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estou. E este lugar, a Bíblia diz, ele é chamado de um novo céu e uma nova terra. E essa criação que geme angústias por causa do pecado, com todas as suas aflições, com todos os seus problemas, ela vai ser renovada pelo poder de Cristo. Então haverá um lugar glorioso, perfeito, aonde a dor, o pranto, o sofrimento, a angústia, a solidão que hoje nos incomoda, não mais existirá. O que vai haver para nós, irmãos, o que resta para nós é um lugar de pleno consolo e alegria na presença de Deus. Mas para quem é essa promessa? É para aqueles que atenderam o chamado de Cristo. É para todo aquele que nele depositou a sua confiança como seu Senhor, como seu Salvador. E ele está voltando, sim, a Bíblia diz. Lá em 2 Tessalonicenses 1,7 diz que ele está voltando para dar alívio aos que foram atribulados e afligidos na terra por causa da sua fé. Até a você que hoje sofre perseguição por causa da sua fé.
o alívio virá na glória com Cristo. Isso traz um consolo muito grande ao nosso coração em meio aos nossos sofrimentos. Pois a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz com muita certeza, com muita convicção, as aflições desse tempo não se comparam com a glória que há de ser revelada aos filhos de Deus. Mas enquanto o Senhor não vem, meus amados, a nossa vida aqui continua com as suas fraquezas, com toda a canseira e enfado que a vida nos oferece. Talvez você esteja sobrecarregado com seus pecados, ou cansado de tanta aflição e sofrimento. Talvez tenha se iludido em tentar alcançar o favor divino com a sua própria força, com as suas próprias obras, e isso tem deixado a sua paz, a sua mente perturbada, porque você não encontra alívio. Mas no meio de todo e qualquer cansaço dessa vida, há um Salvador bondoso, há um Salvador manso e humilde de coração, há um Salvador que oferece a você de graça, pela graça, basta você crer, perdão para todos os seus pecados que lhe sobrecarregam e consolo para você nas suas aflições. Se você ainda não tem este Salvador, se você ainda não disse sim ao Senhor Jesus e não atendeu o seu chamado com fé, não deixe para amanhã, porque a Bíblia diz que hoje é o dia da salvação. Vá a Cristo, lance sobre Ele os seus pecados, as suas ansiedades, porque Ele é misericordioso, gracioso, para perdoar você e trazer alívio à sua alma. Veja que ilusão, veja que tolice do pecador continuar vivendo a sua vida, sofrendo com o cansaço dessa vida e depois da morte ir para a perdição eterna. Há um chamado do Evangelho para você nesta hora. Filho de Deus, que tem toda a autoridade no céu e na terra, aquele a quem tudo foi entregue pelo seu Pai, aquele que revela ao Pai, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, e por meio dele podemos chegar a Deus. Ele está dizendo a você hoje: venha a mim, cansado e sobrecarregado, e eu te aliviarei. Venha a mim, e você achará descanso para a sua alma. Que Deus nos livre, meus irmãos, de ter uma atitude de incredulidade diante da palavra de Cristo, assim como aquelas cidades da Galileia onde Jesus pregou e a maioria deles não creram. Eles se perderam na sua incredulidade. Mas que você possa dizer: sim, eu creio, eu confio, eu entrego a minha vida a Cristo. Eu sei que Ele é poderoso para cuidar de mim, para perdoar os meus pecados, para me aliviar das minhas aflições, para me dar graciosamente a sua justiça, sem eu ter que buscar a salvação pelo meu mérito. Eu deposito a minha vida, a minha fé, a minha confiança nas mãos do meu Salvador. E assim você pode encontrar descanso nesta vida e na futura. Que Deus tenha misericórdia da sua alma e que o alívio que Ele oferece possa ser recebido por você nesta hora, por meio da fé. Vamos orar. Amado Deus, obrigado pelo convite gracioso, pelo evangelho da salvação que ouvimos da boca de Cristo. Vinde a mim cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ó Pai, há tantas pessoas aflitas neste mundo, vivendo iludidas com os seus pecados, sobrecarregadas de iniquidade, de impureza, de transgressões. E isso tem, com certeza, deixado a vida delas pesadas, cansadas. Ó Pai, que o pecador possa neste momento olhar para Cristo e buscar nele o perdão dos seus pecados. Também aquele ou aquela que está sofrendo neste momento, talvez com enfermidade, talvez
com problemas familiares, pessoais, ou escassez. Pai, que nesta hora o pecador possa voltar os olhos para Ti, também com as suas aflições, porque Tu oferece ao que está cansado de problemas e sofrimento o alívio, a paz que só o Senhor pode dar. Não a ausência de sofrimento nesta vida, mas a certeza de que no Senhor nós temos paz nesta vida e na futura. Senhor Deus, pedimos pelos nossos irmãos, membros da igreja, que têm sofrido necessidades, que têm padecido com enfermidades, para que a mão graciosa do Senhor os acolha, e para que eles encontrem o alívio do seu cansaço em Cristo Jesus. Pai, nós oramos pela nossa nação tão carente do Evangelho verdadeiro de Cristo, onde há tantas pessoas sendo iludidas com um falso Evangelho que diz a elas o que elas têm de fazer para receber o favor de Deus, com tantas regras humanas, tradições humanas, que contrariam a Tua vontade, a Tua palavra, que obscurecem o Evangelho da graça. Ó Deus, que essas pessoas tenham seus olhos abertos para compreender e crer que há somente em Cristo salvação, que a única coisa que temos que fazer é descansar na sua justiça, revestir-se com as vestiduras brancas que foram alvejadas no seu sangue derramado na cruz, porque somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. É o único que pode levar o pecador para o céu. Ó Deus, também nos dá o anseio pelo descanso eterno, pelo novo céu e a nova terra que estás preparando a Tua igreja. Possamos desejar isso de todo o coração, Senhor, para descansar em Teus braços, para desfrutar da plenitude da nova vida e da glória que o Senhor tem reservado e está preparando para aqueles que Te amam. Concede misericórdia ao nosso país. Ó Deus, também nos dá a graça de voltar a congregar com toda a igreja normalmente, para que possamos glorificar o Teu nome na comunhão dos santos, pregar o Teu Evangelho, falar do Senhor Jesus àqueles que tanto precisam ouvir a Tua voz. Isso nós Te pedimos, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém.